Bom, quando eu estava editando o vídeo sobre os encontros vocálicos, aquele primeiro que eu postei, eu falei para vocês do ditongo, do hiato e do tritongo, e aí eu lembrei sobre isso aqui, ó, a família do AM e a família do AN. AM é M e M, OM e o M. AN é N e N, ON e o N. Que essas letras, quando elas ficam na mesma sílaba, elas formam um dígrafo. Por exemplo, ó, na palavra tampa, esse A e esse M, se eles ficam na mesma sílaba, é como se fosse escrito assim, ó. Falando assim de grosso modo, é como se fosse escrito assim, tampa. Tempo, é como se fosse escrito assim. Isso aqui indica, quando fica junto na mesma sílaba, indica dígrafo, igual a palavra cinto. Se o IN fica junto na mesma sílaba, é como se fosse escrito dessa forma, cinto, dígrafo. E aí o interessante é que eu lembrei que essas famílias aqui, quando elas ficam no meio, elas formam dígrafo, mas quando fica no final, a tendência é que elas formem ditongo. E isso é questão de prova. Inclusive, depois do vídeo, eu vou deixar aqui uma questão para vocês verem. É como se, por exemplo, a palavra cantam. Os anjos cantam. Ninguém diz os anjos cantam. Não cantam. Eles cantam. É como se fosse escrito assim. Os anjos cantam. A palavra amém é como se fosse escrito assim, amém. Quando no final de sílabas, essas famílias do AM e do AN, elas formarão ditongo. Por quê? Porque tem alguns estudiosos que defendem que esse M aqui no final é como se ele tivesse um som de I. Então, se ele tem o som de I, ele vai exercer a função de semivogal, igual a homem. Homem. É como se fosse escrito assim, ó. Homem. No final, em vez de dígrafo, ele forma ditongo. Então, vocês podem perguntar. E na palavra homem, então esse O e esse M vai formar o dígrafo? Não, porque, ó, se eu separo homem, o O e esse M, eles ficam separados. Para formar dígrafo, eles ficam na mesma, tem que ficar na mesma sílaba. Sílaba separado não é dígrafo. Aqui, como vem no final, ele vai exercer a função de ditongo igual a palavra armazém. É como se ela fosse escrita assim, armazém. Lembrando que isso aqui é fonema, isso aqui é fonema, são sons. E como eu falei para vocês, aqui ao final eu deixarei uma atividade para que vocês possam confirmar isso aqui que eu estou dizendo.